Olá, muito feliz de estar aqui com Liz Paraíso, Musa Michele Mathiuzzi, Paulo Nazaré. Uma grande honra ter vocês aqui juntos para a gente começar, para a gente ter essa conversa pela primeira vez na história da Art Gallery of Ontario em português com artistas do que a gente chama hoje de Brasil reunidos, né? I want to just say in English that this conversation is going to be held in Portuguese, but we're going to have simultaneous translation interpretation available for everyone. You just need to click on the interpretation button on the bottom of your screen. It's a little globe. Eu queria, antes de tudo, reconhecer que que eu vivo e trabalho aqui em Toronto, que é um território não cedido, tradicional, dos povos Anishinaabe, Haudenosaunee, Wendat, peoples que aqui, né, que ocupam o território do que é hoje conhecido como Canadá. E eu sou muito grata por poder ocupar esse lugar enquanto visitante. Bom, eu vou apresentar esses três artistas incríveis, com uma biografia curta de cada um, né? E, e aí a gente vai começar a nossa conversa. Bom, Musa Michele Mathiuzzi é uma artista interdisciplinar cuja pesquisa e prática frequentemente desencadeiam em obras que transitam por diversos meios de expressão, derivando da performance, da escrita e se manifestando em fotografias e filmes. A violência colonial é um tema constante da sua investigação poética. Suas obras apropriam-se e subvertem o lugar exótico atribuído ao corpo da mulher negra pelas narrativas imagéticas branco-cis normativas, que transformam a sua imagem numa espécie de aberração, uma entidade dividida entre o maravilhoso e o abjeto. Atualmente, Musa está interessada no pensamento radical negro e no estudo da obra da filósofa Denise Ferreira da Silva e do teórico cultural Fred Moten. Liz Paraíso é uma escultora e pesquisadora que também trabalha com performance, joalheria e audiovisual. Ela é formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em artes visuais pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ela é mestre pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts em Paris. Suas esculturas fazem parte das coleções do Museu de Arte do Rio, Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Casa de Cultura da América Latina e Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O trabalho de Paulo Nazaré é frequentemente resultado de gestos precisos e simples que trazem ramificações mais amplas sobre questões de imigração, racialização, colonialismo e seus efeitos na produção e consumo de arte em seu Brasil natal e no sul global. Enquanto seu trabalho pode se manifestar em vídeo, fotografia e objetos encontrados, seu foco principal é cultivar relações com pessoas que encontra na estrada, principalmente aquelas que devem permanecer invisíveis devido aos seus status legais ou aquelas que são reprimidas pelas autoridades governamentais. Em certos aspectos, Nazaré encarna deliberadamente o ideal romântico do artista errante em busca de si mesmo e de verdades universais, para desvendar suposições estereotipadas sobre a identidade nacional, a história cultural e o valor humano. Bom, muito obrigada de novo a todos por estarem aqui presentes. Nós tivemos aí uma conversa, uma troca, né? Uma troca em preparação para essa conversa, uma troca por e-mails, e a Musa propôs que a gente falasse, que a gente pensasse nessa conversa, né, sobre a partir do ponto da arte como imaginação política. Eu acho que essa proposta é super enriquecedora para o nosso bate-papo de hoje, né? Então, eu queria começar por aí. E aí, sintam-se à vontade para responder. Eu vou pedir para a Musa começar, né, já que ela propôs o tópico, mas fiquem à vontade para responder na ordem que vocês quiserem, etc. Essa proposta
quando a gente pensa assim num sistema político que não opera pelo bem comum, né, a gente precisa encontrar maneiras de reformular uma receita que não está funcionando. Então, para isso, é preciso repensar um conjunto de crenças que sustenta uma forma de política, né? Em outras palavras, estabelecer o que eu entendo como um imaginário político que vai permitir que a gente construa novas realidades, né? Novas possibilidades. Então, imaginar, eu acho que significa ir além, né, de uma experiência concreta, de uma experiência aceita, institucionalizada, regularizada, para ousar criar possibilidades de rompimento, né, que vão extrapolar e romper as regras sociais vigentes. Se a gente pensa na arte como uma forma de imaginação política, como que isso reverbera em vocês? Musa, se você puder começar. Tratar a arte como imaginação política é poder fazer o movimento de deslocar da realidade, né? Então, a primeira pergunta para mim, quando você me troca o e-mail, ela é meio ofensiva, né? No sentido de que a sensação que eu tenho que não se olha para essa poética radical que está sendo criada por artistas indígenas e negros, né? E se rotula apenas a identidade dessa pessoa e não se debruça a pensar o que de imaginação política, artística, esse artista está oferecendo enquanto processo, né? Enquanto troca, enquanto diálogo, né? Então, é nesse sentido que eu chamei a atenção de voltar para esse lugar da imaginação política, ao invés de se ater, né, às identidades que estão sendo utilizadas e manipuladas pelo neoliberalismo de uma maneira assim massacrante. E essa manipulação de identidades, né, dentro desse contexto neocolonial, né, neoliberal, faz com que o esvaziamento do conteúdo, né, que no caso, que é o que a gente opera, que é a arte, fica esvaziado, né? Então a gente tem que lidar com uma questão que perpassa pelos nossos trabalhos, porque a gente está aqui vivendo o tempo de agora e está movimentando a nossa criação e a nossa imaginação dentro desse contexto, e a sensação é que fica meio que menor, né? A nossa arte ela fica menor dentro desse espectro, né, identitário em que colocam prioridades sociais em justaposição a uma ideia de representação, enfim. E aí, nesse sentido, eu sinto que a gente perde tempo e não conversa sobre que é o que move o nosso processo artístico, principalmente, né? Porque, se, por exemplo, o Paulo, o trabalho dele se trata de uma performance que tem a ver com deslocamento, né? Essa prática, querendo ou não, informa muito aos artistas, né, da minha geração, da geração da Liz, da geração de outros, né? O que significa, né, esse movimento, né, esse deslocamento, né? O que significa ser diáspora dentro de um processo em que a violência ela perpassa por todos os caminhos, né? Então, é nesse sentido que eu fico querendo também dialogar, porque aí a gente se perde para falar do tal presidente, né? Que tem todos os holofotes, todos os meios de mídia, todos os artistas mais importantes, enfim, ele tem tudo, né, cercado a ele, como se isso fosse realmente uma imaginação política decente para a gente estar falando agora, né? Então, nesse sentido, por exemplo, eu estou morando fora do país, né? O que isso informa a minha prática
atualmente, por exemplo, a Liz também está morando fora do país, o Paulo desloca. Então, assim, é nesse sentido que eu convoco a conversa sobre essa imaginação política que está sendo tratada nas poéticas e muitas vezes esquecidas por conta dessa demanda política identitária cansativa, né? Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção, né? Como que a gente faz uma conversa em que as nossas práticas, que são a partir da performance, né? Como elas se intercruzam, sabendo que o que eu experimento fora é diferente do que o Paulo experimenta, que é diferente do que a Liz experimenta, e a gente só tem a língua portuguesa, no caso aqui agora, para comunicar isso, e isso não dá conta, né? E não dá para traduzir. Então, é nesse sentido que eu também convoco esse lugar de pensar essa imaginação política a partir da arte e sair um pouco dessa comunicação de massa, né? Falar do atual presidente, para mim, é tipo novela, comunicação de massa. Tipo, não me informa nada, me dá nada, né? Então, é nesse sentido. E, enfim. Certo, para a gente parar de perder tempo com falar com um assunto que não importa mais e que já está, como você falou, já está dito, né? Já está dado. A Anitta, né? A Anitta já tá falando de tudo, não precisa, entende? Perfeito. Tipo, não, é sério, gente, porque eu fico perdendo Uhum. meu tempo Uhum. tendo que falar o mesmo que a Anitta, que tem não sei quantos mil seguidores, a plataforma X, todas as marcas, entende? Tipo, Uhum. que via é essa? Que discussão é essa? Que mão é essa? Entende? Tipo, por quê? Pra quê? Então é nesse sentido que eu falo, que penso, por que que a gente não vai falar dessa imaginação política ao invés de ficar lidando com a realidade que está sendo super massificada por todos os meios? Então, assim, qual que é o interesse dessa linguagem que a gente opera e qual que é o interesse da gente conversar com essa linguagem e com essa conversa? Que conversa é essa? Uhum. Eu acho que é mais interessante pensar mesmo como os deslocamentos do nosso corpo pode justamente ser essa criação de imaginários políticos, né? No sentido de que, para mim, quando eu penso em imaginário político, que seja bom para mim, eu penso saúde mental e isso está fora do meu país. Ou uma situação em que eu posso trabalhar e ter, não sei, tá um pouco fora também de um lugar que me violenta todo o tempo, né? E mesmo tendo esse deslocamento para cá, eu tenho que recriar também as ferramentas de redistribuir a violência que meu corpo recebe, porque também, mesmo esteja na França, também não é o paraíso, no sentido de que eu continuei fazendo armas como trabalho para me comunicar, uma espécie de terapia. E também eu sinto muito isso que você fala, sabe, que às vezes no Brasil, principalmente, tem essa coisa de nos comprimir em relação à identidade e não ver nada na nossa subjetividade. Então, de um tempo, eu também comecei a me colocar mais como... Para mim, imaginário político é dizer que eu, como trans, posso ser escultora, por exemplo, porque não tem nenhuma referência para mim na história da arte brasileira ou na história da arte em geral. E mesmo aqui, sou obrigado também a consumir um monte de coisa para poder fazer como cavalo de Troia e me inserir nesse lugar, que é o que eu tenho tentado fazer para mim também como imaginário político, de como consumir tudo isso para sobreviver aqui e ressignificar tudo isso de uma forma de sobrevivência. Não sei. É bom pensar isso, né, nessa redução e também como que reverte isso, né? Porque, né, quando se fala de, né, arte negra, arte indígena, né, e aí às vezes me remete, né, aquela coisa do Dia da Consciência Negra, né, que a gente tem que ter, né, e como aquele vídeo, né, de que questiona por que não tem o Dia da Consciência Branca, né, mas que eu acho que ainda a gente tá longe de não ter esse Dia da Consciência Negra, né, que a gente, né, ou o dia, né, não dá para falar o Dia do Índio, né, que um dia
mais folclórico, né, um dia criado pelo Estado, assim, falando no contexto brasileiro, né, e se a gente pensa na América em geral, e pensar nesse lugar onde você está, né, que está, né, você, Renata, aí do Canadá, né, e essa, né, esse desejo, essa questão que se pensa que é um Estado mais igualitário, né, mais democrático. Eu lembro de algum tempo atrás, assim, uns 10 anos, em falarem que era a Holanda, né? A Holanda é um Estado muito democrático, né? E aí esse lugar é muito democrático, né? Olhando de fora, né, de longe, parece que é, né? Mas quando a gente chega, é outra coisa, né? Então, às vezes é como aquilo que a gente tem no Brasil da democracia racial, né? Que tá, né? Que é vendida essa imagem, né, para o exterior, né? Mas quando você vai viver esse lugar, não, não é o que a literatura diz, né? Ou essa grande democracia que os Estados Unidos se vende, né? O país da igualdade, né? Todos vão ter seu sonho realizado, né? Então é difícil, né? Eu fico pensando nisso que a gente, né? Quando se fala do afro-americano, né? E o latino-americano, eu gosto sempre de apontar, né? Quando eu falo o afro-americano, eu falo o euro-americano, né? O latino-americano, o anglo-americano. Então, se é para colocar em gavetas, né, a gente coloca o outro lado, né? Então vamos colocar em gavetas cada um, porque senão uns ficam fora da gaveta e outros ficam nas gavetas, né? Então né, quando fala de afro, né? O afro-americano, o nativo americano, né? E o latino-americano, para mim sempre aparece como uma subcategoria, né? Então você tem ali o americano, né? E depois os outros quase, né? E dentre esses quase tem uns que são mais quásias, né? E acaba que a gente, né, esses quase ficam brigando entre si, né, e para ver quem fica no quase mais, né? Assim, e não é nosso, né? É uma questão que é fabricada e nos é imposta, né? Claro que se a gente olha o contexto, né, como que foi criada essa questão né, principalmente se começa nos Estados Unidos, né? Você vê o movimento Panteras Negras, Malcolm X, né? E essa afirmação de ser afro, né? O afro-americano, né? Era uma afirmação para né? Para se mostrar essa diferença, que era o não ser americano. Mas com o tempo parece que essa coisa, né? Aí ele é uma coisa que se torna como comum, são os não americanos, né? Então um questionamento, né? Uma afronta, uma provocação que era ser o afro-americano passa a ser um lugar comum, né? E esse lugar comum do outro como uma subcategoria, né? Nessa gaveta, assim, né? E isso vai tanto ser o negro quanto o indígena, né? E na América isso é tudo genérico, né? Como a Michelle falou, né? A Musa falou aí, né? Dessas gavetas, né? Essa classificação, né? De nós por etnia e que somos diferentes, né? Parece que a gente entra tudo no mesmo caldeirão, né? E a gente tem que falar de tudo mesmo, né? Sendo essa diferença. Mas o que eu quero dizer é que a questão é muito complexa, né? E aí eu vou falar da questão indígena porque, enquanto nos Estados Unidos você está falando de nativo, né? O native, né? American Native,
né? No Brasil, a gente ainda precisa falar da questão indígena, precisa falar que é índio, né? Porque quando se diz que não é, né, não índio, né, ou não índio, né, você já tira essa questão do lugar, o pertencimento, né, e coloca a pessoa, né? Ele não é índio, ela não é índia, eles não são, né? Eles, né? Essas pessoas não são, né? Aí você tira esse lugar e coloca apenas um lugar social como um quase, né? São apenas pobres que não têm direito, não têm dinheiro, não têm terra, não têm nada. Então acho que tem hora que a gente tem que ir e vir, né? Sempre nesse jogo, né? Eu gosto de pensar nessa ginga, né? E até da ginga da capoeira, mas a ginga da rainha ginga né? Zinga, né? Que fez esse ir e vir, né? Sendo Zinga, sendo Ana de Souza, né? Né? Que a gente tem que ir jogando mesmo. Mas isso está acontecendo já, né? Há muito tempo, né? Isso. E aí a gente tem hora que dá vontade de sentar e descansar um pouco, né? Ai, nossa, eu só tô pensando nisso, por isso que eu saí do Brasil. Uma das coisas que me fez também sair foi... Eu estava em movimento quando aconteceu a crise, né, sanitária, e aí eu decidi não voltar, né? Porque eu pensei, eu já não tenho para onde voltar, então eu vou ficar aqui, vou ver essa aventura daqui em outra língua. Sim. Basicamente assim, vou viver uma aventura em outra língua. Só que eu conheço o espaço social, né, ocidental, né, não tem como desconhecer Sim. disso, e perceber outras possibilidades nesse outro contexto, né? E aí foi uma coisa para mim que informa a minha prática agora, que é o mergulho na diáspora, né? Que eu vinha dialogando com você, Paulo, né? Todas as vezes que você Sim. me convidou para fazer performance, agora eu consegui entender isso, assim, né? Como esse diálogo, né, com a diáspora, né, com a história que foi esquecida, né, nos arquivos públicos, né? Como isso também informa a minha prática aqui, né? Porque o processo decolonial, fora do contexto colonial, se trata de olhar para o arquivo, né? E esse arquivo são o quê? Peças, pessoas, objetos, histórias, né? De contextos coloniais diversos, né? E a prática agora é devolver a peça, continuar explorando a peça como objeto de arte no museu, ingresso pago e nananã, enfim. Então, assim, eu saio do contexto colonial, que é trabalhar com você, indo para esse arquivo público, né? Reencontrando destroços, né, da comunidade preta que foi arquivada, por exemplo, no Nina Rodrigues, né? Foi muito forte fazer aquele movimento. E aí agora eu chego aqui e encontro peças de reinos, né? Porque agora eu fui pesquisar as peças que eu fui encontrar nos arquivos, né? Então são peças de reinos de Camarões, reinos de Papua Nova Guiné, reinos de vários lugares, assim, né? Então, e conhecer a história fragmentada por conta da língua, né? A língua, no caso, o Yorubá, que informa bastante a, a nossa prática preta brasileira, né? No sentido de que informa também a língua brasileira e a comida brasileira. Então, está transitando nesse contexto agora diaspórico. Então, quando eu falo para vocês, né, de fazer esse movimento de pensar a imaginação política que transita nos nossos processos e o que comunica atualmente as nossas práticas, ou é a arte, ou é a língua portuguesa no sentido colonial, né, no sentido violento do que significa, é no sentido também de perceber que, apesar de tudo isso, tem uma criação, né?
apesar da violência que informa as nossas práticas, a gente consegue, a partir dessas práticas, fazer um movimento com as nossas vidas, né? Que modifica, né, o nosso trânsito, o modo como a gente está, o que a gente está vendo e como a gente conecta esse, como que eu vou dizer, esse movimento, né, que também ele tem alguns momentos de parar, né, para a gente poder conseguir não só absorver, mas aprender, né, ou desaprender coisas e e aí fazer um outro processo que vem, né, através dessa linguagem que é a arte, que comunica e comunica muito bem. Então, tem esse movimento assim que me faz pensar. Por exemplo, quando começou a crise, uma das coisas que ficou muito forte para mim foi o que eu ia fazer, porque o que me informa a minha prática é a performance. E aí, aqui, a noia total de espaço fechado, espaço aberto, controle, QR Code, não sei o quê. E aí eu falei assim, nossa, eu não vou fazer performance porque eu me recuso a viver a burocracia que é para ter pelo menos 10 pessoas no espaço fechado, né? E aí, nesse processo de me recusar a viver esse movimento, eu me isolei e aí eu comecei a fazer outras práticas, né, que já derivavam das coisas que eu estava articulando. Só que assim, a performance é tão importante no meu processo que eu senti que eu estava não fazendo mais nada, né? Que é essa coisa de materializar, que aí, por exemplo, eu tenho uma curiosidade com a Liz, né? A Liz trabalha com fazer materialidades, né? Uhum. E aí, né, como que, e assim, você vem da prática de fazer joias, né? Então, Uhum. materialidades com valor, né? Então, e aí, como que é para você sair, né, de um contexto em que você manipulava essa materialidade com valor, né? E aí agora você vai para outro contexto. Esse outro contexto tem já pessoas que manipulam essa materialidade com valor, né? E aí, como que você se insere, sabendo que você já tem uma prática, mas você não tem a língua? Você traduz? Sim. Na verdade, eu Entende? acho, sim. Na verdade, eu acho que no início eu me comuniquei mesmo pelo objeto, porque eu não tinha língua. E o primeiro dia que eu cheguei na escola, que eu fui ateliê de metal, que era super macho, o professor me chamou de PD, que é bicho em francês, já foi assim que eu aprendi o que era, e me jogou o jaleco. E ele gritava comigo para sair, me bloqueou do ateliê e falou: você tem comportamento de petit fille, que é de garotinho, então você não pode trabalhar. E nesse momento, eu acho que essa coisa de fazer as armas dentro do ateliê de metal como exercício e mostrar essa violência do objeto ali dentro era a minha forma também de me comunicar subjetivamente com ele, porque eu não ia matar ele, nem atacar ele, e é isso, como disputar um lugar com francês, fala francês, funcionário público de uma universidade, sendo Então, que ele chama de Brasil, de samba, então tudo foi um momento também de, enfim, de entender como se defender. E acho que a língua, justamente, foi o momento. Eu já vim muito traumatizado do Brasil, né? Porque eu tinha vários gatilhos. Não sei, aqui, por exemplo, eu consegui descobrir o que era afetividade, que podia ter um relacionamento. No Brasil, eu ficava com homens que só podiam ficar comigo escondido, mas não podiam me levar para jantar. Então, comecei a me sarar também. Claro que a França não é perfeita, tem muitas questões, inclusive, eles são muito conservadores. A discussão que a gente tem no Brasil, aqui na França, eles não querem nem falar sobre isso, porque aí isso revela a estrutura de poder deles. Então, assim, não, então você vem do Brasil com seus problemas para fazer a discussão decolonial aqui. É muita sensação que eu tive também na escola, até mesmo quando tem discussão, fui obrigado a fazer matérias teóricas que eu tinha matemática queer, etc., só olhavam os Estados Unidos e Europa. E não sabiam nada da América Latina, o que não me não sei, para mim, ler como Judith Butler numa aula, sendo que eu tenho o meu corpo, é muito atrasado. Então, é muito mesmo os brancos educando os próprios brancos para não fazerem merda, sabe? E terem como, não sei, mesmo assim é muito pouco, né? Porque aí quando você tem essa coisa de falar a partir da vivência do seu corpo, eu vejo que aqui não tem muito espaço, porque eles são tão analíticos e impessoais na construção do conhecimento, que aí quando você vem com esse lugar da ancestralidade, eu fiz joias porque meu avô era ourives, meus tios faziam joias. Então, quando um momento que eu pensei que eu queria começar a disputar também esses lugares de museu e galeria,
eu sabia que eu não podia botar meu corpo como ataque, porque essas pessoas é um evento de uma elite social que pensa isso como evento social. E podem fazer os catálogos maravilhosos, fazer tudo isso, mas quando você faz uma intervenção, é como se fosse uma coisa pessoal. Então, justamente, comecei a pensar no objeto como fazer um objeto que dá conta da ausência do meu corpo. Porque quando o meu corpo está ali naquele espaço, que eu já fiz vários ataques, né, com panfletos de puta, com telefone de endereço, o macho, por exemplo, me pagou. E aí eu fui lá e ataquei ela, joguei 10 mil panfletos, sabe? Mas aí né, você acaba criando um ruído e aí eu acho que eu fui amadurecendo com essas relações de ataque e o que isso me dava de volta e fui fazendo os objetos. Mas aí, quando eu cheguei aqui, era como, enfim, como aluna de uma escola, e aí você tem que reaprender a se comunicar, porque aí você agora eu estava trabalhando num público que é um outro país, e que eles não têm interesse nessas discussões, inclusive, não sei, de alguma forma, se tem uma discussão pública, um debate público sobre questões dos corpos que foram apagados historicamente no Brasil, mas aqui não tem nenhuma discussão sobre isso. Então, na verdade, eles dão como está tudo resolvido, o que você está falando, o que você quer dizer com isso, e foi um processo mesmo meu aqui mais de escrita, assim, porque aí, acho que para mim, aqui foi um processo mesmo de terapia, de pensar e escrever cartas, eu fiz muitas cartas, foi uma dissertação, ficcionais, como coisas para me curar, sabe? Eu tenho que canalizar toda essa relação subjetiva que meu corpo está canalizando nesse país em um lugar também de expressão artística, que é o que você estava falando. E fiz essas cartas que aí eu também me reconectei com quem eu sou, da onde que eu vim, quais são minhas armas, sabe? Porque, no fim das contas, acho que a coisa boa de ter saído do Brasil também é que, como agora a gente não tem Ministério da Cultura, fica essa coisa do neoliberalismo, as galerias, e aí, aqui na Europa, você pode, pelo menos, navegar com algum financiamento que te deixa de ser mais experimental. Então, isso também no Brasil estava me sufocando, sabe? Porque aí você faz como uma linha de produção de coisas e essa discussão acaba sendo esvaziada, né? E aí, então, assim, para mim também foi como recomeçar de certa forma e pensar que artista eu quero ser e onde quero estar para ser essa artista. E também ter recursos para experimentar, né? Porque poder experimentar tem a ver com recursos e com o que você pode fazer. Então, eu acho que uma coisa assim, da minha prática escultórica, por exemplo, que mudou muito, é que eu não quero fazer nenhum retângulo, nem nada no totem, e comecei a fazer instalações que as pessoas fazem se cortar, sabe? Como criar um ambiente de ameaça. E aí eu fiz o meu diploma agora, que eram móveis espirais que rodam e que cortam, sabe? E que era um lugar experimental da escola, mas esse lugar de sensação que eu quero que essas pessoas tenham também, sabe? Como que é o meu corpo no espaço público, sabe? Então, para vocês aqui, meu público branco, francês, que vocês possam ver essa sensação também, que é uma sensação de atenção e de ameaça, sabe? E que eu estou construindo essa... Então, para mim também, é pela linguagem da escultura, redistribuir essa violência que eu vivo, criando essa situação, que é claro que não vai salvar o mundo, mas que também é como uma vingança, porque assim, agora eu estou falando dos códigos de vocês, que é a linguagem da escultura, eu também posso usar esses códigos, eu também aprendi a usar esses códigos, e como agora eu me comunico com vocês a partir de uma linguagem da violência, explicitamente que é pela escultura, né? Então, esse foi meu processo agora de escrita mesmo, que foi mais de cura, assim, sabe? Foi aqui que eu comecei a fazer a minha depilação a laser, eu comecei a ficar mais forte em relação à minha própria identidade, me senti bonita, sabe? Tive essa coisa da afetividade, etc. Então, e fui escrevendo também para entender esse processo, e é muito curioso, porque até saber que eu podia receber amor, por exemplo, de das pessoas, eu não podia entender isso, porque eu estava tão engatilhado que eu estava pronto para a guerra, e que era a situação que o Brasil me colocava enquanto corpo, sabe? Como todo tempo você fica numa desconfiança, você está pronta para guerrear, porque as pessoas falam que podem ser seus aliados, mas na verdade eles podem estar ali depois, sabe? Te puxam, ainda mais nessa coisa institucional, que querem capitalizar em cima dos nossos corpos todo o tempo, mas que não estão preocupados em fazer uma instituição simbólica e financeira que nos garante continuar experimentando. Então, acho que eu vim muito armada, continuei armada com as armas, mas dentro de mim vivi um processo mesmo de autocura, sabe? Precisava ter esse respiro assim também, de me sentir normal também, porque aí no Brasil também todo tempo as pessoas ficam te lembrando sobre você, e aí você fica com isso na cabeça, sabe? Então, como esquecer isso também em alguns momentos, sabe? E ter esse lugar da saúde mental também. Então, acho que a escola me trouxe também essa oportunidade, eu não de poder escrever, me obrigou, na verdade, né? Mas que foi muito bom para me reconectar também comigo. Então, essas cartas eu falo sobre a minha família, falo sobre meu avô que fazia tudo isso, das joias, a minha relação com o metal também, enfim, e é isso.
Demais. Eu acho interessante você fala de medo, né, Liz, nossa, enfim, citando o Frederico Moraes, eu lembro que você fala em um trecho no texto que o medo é um aliado, né, na prática da arte. É, já ouvi Musa falando também da necessidade de canalizar esse ódio, né, de transformar esse ódio em alguma coisa que seja outra, que seja diferente, enfim, lidando com temas e com práticas, né, que vocês lidam, que são difíceis, que são combativas, né, é, e lutando por essa presença do corpo, né, por essa presença do corpo que o Paulo, às vezes, na última exposição que ele fez aqui em Toronto, chama desse corpo alien, né, do outro. E eu fico pensando nesses temas diaspóricos, né, nessa presença do corpo em um outro território, né? Como que hoje, depois, né, desse período que para a Musa, para a Alice, foi de isolamento, né? A Alice fala de cura. Eu, principalmente para artistas que trabalham com performance e precisam de público, imagino que o isolamento também cause uma outra espécie de trauma. Enfim, eu fico pensando como que vocês recanalizam essa violência hoje em dia na prática de vocês. Alguma coisa mudou, alguma coisa se transforma? Eu acho que talvez eu possa falar isso depois de um tempo, que eu consegui recatar, mas isso foi um processo automático de sobrevivência mesmo, assim, tem que colocar para fora em algum lugar, como tive esse lugar das artes, então entendi que podia fazer nisso. Quando eu comecei a fazer o trabalho que eu estudei no Parque Lage, era muito mais para posicionar politicamente sobre em relação a todas as violências que meu corpo estava ali, ser uma pessoa da periferia, não fazia participar das exposições, queria falar sobre questões do meu corpo, mas aí nem falava sobre queer em 2013, por exemplo, quando eu estudava, nem eu sabia o que era, fui aprender depois essa palavra, o que era, mas foi sempre numa coisa mesmo de, assim, esse lugar pode-se criar esse tipo de debate a partir de ações estéticas e políticas, e então eu fui lá ressignificar da forma que eu pude, das coisas que me atravessam nesse lugar, mas eu acho que nunca foi uma coisa pensada, foi uma coisa de reação mesmo, sabe? De, não sei, de como existir, estou vivo em 3D, como eu respondo a isso, sabe? Nesse espaço que eu estou dialogando. Eu acho que é muito sobre isso para mim. Na verdade, eu acho, né, a gente fala da crise, da pandemia. Para mim é um tempo que vai continuando, né, e aí tem algumas, né, algumas questões que fazem parte do meu trabalho, que é justo esse cruzar fronteiras, né, mas que é uma coisa que está presente. Outro dia eu lembrei de um caso da primeira vez, ou uma das primeiras vezes né, que eu tive uma revista de polícia, né, que eu ainda era criança, né, no interior de Minas, e né, ainda nos anos 80, né, ainda era aquele os fins dos anos da ditadura, né, mas que, na verdade, isso nunca, sempre foi contínuo. Mas eu lembro de uma revista que eu desci, não, na verdade eu subi o morro para comprar um ovo né, e já era à noite e a polícia, né, veio com um camburão. Naquela época era aquele carro cinza né, e me deu uma revista, né, não necessariamente como, né, uma criança pequena, né, a ameaça, mas também essa coisa já do educar, né? Nós estamos aqui para te vigiar, né, eternamente, né? E então eu lembro, né? Então a polícia fez questão de ser feia, né? E aí eu lembrei desse caso, né? E porque muitas outras vezes descendo o morro e voltando,
né, existe essa fronteira, né, que apesar de não estar ali estabelecida, falar isso aqui é Brasil, isso aqui é o sub-Brasil, né? Isso aqui é América, sub-América, mas tem ali, você tem sempre aquele camburão na entrada, né? No pé do morro, às vezes ele se adentra, às vezes sai né? Da periferia, mas ele está sempre ali. Então essa coisa da fronteira sempre esteve presente, né? Mesmo sendo uma fronteira interna, né? Dentro, né? Do próprio bairro, né? Da própria cidade, do estado, do país, então, né? Sempre cruzar, né? De um estado para o outro, você sempre fica, né? Como um amigo fala, embora você não tenha nada de errado, mesmo que você, mas como quando você vem de um certo lugar, a gente sempre tem uma tensão quando escuta a sirene, né? E aí o que eu faço, né, é ir lá, né, ver o que está acontecendo, né? Mesmo se tem uma tensão e cruzar as fronteiras sempre tem essa tensão, né, com o corpo que a gente carrega, né? Independente da fronteira, você sempre, né, é olhado, né, com o olho torto. E aí com essa, né, nesses anos né, pandemia, pós-pandemia, né, vai criando outros mecanismos, né, outras burocracias, né, essa questão de vacinar. Então, foi o ano passado, agora eu me confundo as datas, mas eu fiz, né, cruzei muitas fronteiras em pouco tempo, e cada fronteira que eu tinha que cruzar tinha que fazer um teste, né? Eu falei que eu estava já com o nariz desse tamanho, né? E ao mesmo tempo que eu não consegui né, o meu comprovante de vacina, né? Brasileira, assim, apesar de ter tomado as vacinas, né, eu não tinha como provar, né? E aí eu tinha um papelzinho lá do Palmital que estava escrito, que eu tomei escrito Paulo tomou a vacina. Sim, então uma coisa bem assim, eu mesmo poderia ter feito. E era aquilo que eu usava, assim. Então, ao mesmo tempo que tinha uma tensão, também tinha né, eu gosto muito de fazer né, uns eboses e abre caminho, né? E às vezes é muito tenso tudo. E então numa dessas eu cruzei a fronteira México Estados Unidos, que é uma fronteira bem chata, né? E que eu faço muito essa fronteira, cruzar e ir assim, e já tem um registro ali, assim, a polícia até pergunta, né? O que você está querendo? O que você faz, né? Já me perguntaram se eu era olheiro, né? Se eu era traficante, várias coisas, né? Então, mas nessa vez, assim, tem essa igual, mas eu apresentei só esse papelzinho que estava escrito Paulo, né? Paulo tomou a vacina, né? E, e o cara, né, olhou e tá. É uma coisa tão, mas ninguém iria falsificar uma coisa desse jeito, né? Então, pode entrar, né? Então, às vezes, você tem um momento né, de respiro, né? Ou um momento que você fala, né? O que aconteceu, né? Porque as pessoas são tão brutas, né? O tempo todo, né? São brutas, né? E a instituição, né? O Estado, que tem um momento né? Que o não ser bruto, você até acha que a pessoa foi gentil, né? Mas é isso, né? E, na verdade, é uma situação que, assim, que eu me faço, né? Eu assumi como parte do meu trabalho, né? Que é esse, né?
para eu não esquecer, né? Então é uma performance e é uma coisa, né, dessa performance expandida que acontece só entre né, entre eu e o outro, né? Aquele que está ali, que é um público, né, participante que não sabe exatamente, né, que é o trabalho, né? Então, às vezes, quando eles me perguntam, né, e que aí, né, e o que você faz? Né? Ah, sou artista. E qual que é o trabalho? É esse aqui, né? É estar aqui, né? O trabalho é passar aqui. Isso é o que eu faço. Claro que isso ninguém entende, né? A pessoa não entende como, né? Passar aqui e às vezes, né? Nesses estados, né? Como os Estados Unidos, né? Que é tudo muito monetizado, né? E alguém te paga para isso, né? Para você passar aqui, né? E se alguém te paga, né? Eles, né? Dá esse estranhamento. Se alguém te paga para passar aqui, né? Você é um olheiro, né? Você, o que você dá em troca, né? Então é uma relação que fica o tempo todo muito suspeita, né? Mesmo que aquilo seja declarado como arte, né? É quase como eles entendem como uma artimanha, né? É uma artimanha. Mas aí está o trabalho, né? Então, e aí em determinados momentos, né? Eu até dou uma pequena palestra sobre arte contemporânea, né? História da arte, né? Mas isso vem lá de trás, né? Desse momento, até lá quando é criança, né? E todas as vezes que a polícia me para, né? E tudo isso que eu acabei incorporando, né? E fazendo disso, né? O objeto de arte, o momento da exposição, né? Quando esse corpo, né, fica exposto pela essa instituição que é a polícia, né? Quando eu saí de casa, na época eu levava a marmita, né? E eu e todos os outros que continuam e outros que continuam levando marmita, né? E que a polícia vem no ônibus, no metrô e abre a sua marmita, né? Expondo, né? A sua comida e a sua vida toda, né? Então eu passei a usar esse momento, né? Eu falo, né? Espalhar tudo aquilo que eu tenho, os meus pertences, né? A minha bagagem, a minha bolsa, espalhar e organizar museograficamente, né? No chão e expor e falar, né? É isso aqui, isso é o objeto de arte, né? Eu faço isso, né? E aí nesse momento eu sou, né? Eu sou o próprio museu, né? O museógrafo, né? O arquivista, o setor, o recepcionista, o setor educativo, né? Expondo isso para esse público, né? Que é o próprio Estado, né? E que ao mesmo tempo é os meus pares também, que é gente que vem às vezes do mesmo lugar que eu venho, né? E aí deseja fazer essa bifurcação e seguir para um outro caminho que supostamente seria o caminho da glória, né? Mas que não. Né? Então é isso. Acho que as coisas continuam, né? Apesar da pandemia, né? Eu acho que né? Aí o próprio vírus, né? O Covid-19 ainda fala do ano anterior a 2020, né? E aí você vem com todas as variantes, o Omicron, né? Eu lembro que esse dia... Cavalo é uma unidade de medida de potência, ou a taxa na... Eu sinto que, quando assim, sei lá, quando penso o marco agora do Covid, é mais uma coisa da aceleração das coisas, sabe? Eu sinto que algumas coisas que não tava assim, evidente, tudo tão evidente, né? Mas eu acho que teve uma aceleração dessas evidências, né? Então, é mais nesse sentido o marco do Covid, mais nesse sentido do que no sentido de
de que antes não estava acontecendo nada, ou que, enfim, não, estava acontecendo mil coisas e esse processo se acelerou ao ponto, num nível que, assim, a gente meio que perdeu os sentidos, né? E no sentido de estar vivendo isso aqui agora, né? A gente tem essa possibilidade de fazer essa conversa assim, nesses termos, por conta por esse processo. Então, tem esse lugar, assim, que eu fico pensando, né? E essa aceleração também, ela proporciona algo que tem sido falado muito, que é os desgastes dos nossos recursos naturais, né? O excesso do desgaste, né? Desmatamento e queimadas e, enfim, todo o processo que a gente está vivendo da escassez dos recursos e, enfim, aquecimento global, né? As geleiras estão derretendo, enfim, são várias camadas assim que não tem como não olhar para essa aceleração assim, né? E não perceber, né? Eu acho que agora tudo muito evidente, né? E como isso, querendo ou não, informa muito a prática, né, de uma arte que está nesse lugar limite, né? Então, não tem como não sair, mas ao mesmo tempo tem um processo de rever, né, as coisas, né? Eu sinto que olhar agora onde eu estou, né? Tipo, aí eu vou voltar numa fala que a Liz fez em relação à experiência dela na França, mas eu acho que parte um pouco para minha experiência aqui em Berlim, que é a coisa da experiência do trânsito e da possibilidade de viver um pouco mais confortável, né? E eu vivo isso agora no sentido assim bem prático. A minha profissão, que é ser artista, ela é reconhecida pelo Estado alemão, né? Então isso já me coloca, né? Me recoloca enquanto cidadã dentro de um contexto, é claro, sou migrante, negra, blá, 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 but eu tenho né, essa estrutura social garantida por outros, né, que me faz estar vivendo um processo aqui que me dá essa possibilidade, que eu acho que é muito legal, que a Liz faz, que é a reflexão sobre como essa materialidade, né, criar essa materialidade que se deriva da violência, né, vai para esse lugar da cura, né, porque você também, ao invés de você somatizar a violência, você joga ela para fora, né, e aí esse jogar para fora não é só um cuspe, não é um cocô, poderia ser, né, pensando no lugar de uma performance radical em que seus excrementos também são materialidades muito potentes, mas né, você vai para esse outro lugar que, né, que também deriva da prática familiar, né, que tipo é transformar objetos em valor, né? Então vai para esse lugar assim, essa torção que, por exemplo, aí quando eu chego aqui, a minha profissão, né, que no nosso país não é considerada profissão, é hobby, é sei lá o quê, herdeiro, não sei, tem mil opções para a gente denominar, mas não vou falar sobre isso. E aí você sai desse do contexto, se desloca e você começa a se instrumentalizar num contexto em que a estrutura já está garantida, né? E assim, não vai se desfacelar aqui, né? As escolas não vão cair, as galerias não vão deixar de funcionar. Então, você consegue perceber como isso também faz um movimento para você olhar para a sua prática num outro lugar, que não é no lugar da escassez, que não é no lugar da precariedade. É claro que a precariedade informa, mas é num outro lugar. E aí você começa também a perceber que a escassez que você vivia tem a ver com a profissão não ser reconhecida, e várias linhas, né, de como, quando você vai para um sistema um pouco mais estruturado, como já muda tudo completamente, assim, né? Você não deixa de ser você, mas você começa a viver outros processos que faz você estar num outro lugar. E aí, pensando nisso, eu sinto que, assim, é inegável que
as nossas práticas, a minha, do Paulo e a da Liz, por conta de alguns acessos, elas vão para um outro lugar enquanto materialidade e enquanto discussão. Mas ela não se modifica, porque enquanto existência, as nossas existências, elas não se modificam no espaço, né? A gente não deixa de ser a gente, né? Então, assim, que eu acho que é muito legal, assim, essa coisa do limite que você fala, né, Paulo, né? Que você vai trabalhando com essas linhas, né? E a arte dá essa linha para a gente também, no sentido da nossa existência, né? Porque a gente só pode ser o que a gente é porque a gente tem a arte. E a arte, né, só é desse jeito que a gente apresenta porque tem a gente, né? No sentido, assim, mais, assim, simples da coisa mesmo, né? Do pensar, assim, né? E aí, nesse sentido, que eu sinto que, assim, há uma modificação na prática, mas não há diretamente, porque o mundo não mudou, né? Eu vou pegar uma frase da Denise Ferreira da Silva, que é o que eu estou estudando bastante, né? A gente precisa finalizar uma ideia de mundo, né? Quando ela fala finalizar uma ideia de mundo, é no sentido ocidental, cartesiano, no sentido prático mesmo, assim, né? De que o mundo moderno, construído do jeito que a gente consegue enxergar e entender, não vai dar, né? Ou a gente termina isso e pensa, né, numa outra coisa, que aí a gente se instrumentaliza a partir da arte para pensar essa outra coisa, e aí nesse sentido que eu chamo essa imaginação política, né, para a conversa, né, que faz esse trânsito para a gente poder se movimentar enquanto sujeito no mundo, né? Então, é isso, eu sinto que a prática muda, mas não tanto, né? Ela acho que deixa de ser uma prática precária, né? Quando ela vai para um trânsito onde há um, um reconhecimento, e aí esse reconhecimento se modifica por outras vias que vão lidar com a materialidade, né? E a materialidade da existência, no sentido de que o trabalho vai ser arquivado, né? Você vai conseguir fazer um livro, né? Você vai conseguir circular, você vai conseguir interação e discussão, né? Então não vai ser a arte pela emergência, né? E finalizada pelo discurso de identidade de gênero, né? Que eu sinto que às vezes o nosso trabalho fica finalizado, né? Numa questão macropolítica, como se a gente não tivesse o mundo antes, né? E aí a gente tem que dar conta aqui, sendo a gente, enfim. Então, nesse sentido que eu venho pensando, né, também, assim, como não responder mais às perguntas de violência, né? Tipo, e pensar a prática já respondendo, né? E que aí eu também saio também de um lugar subalterno de usar a minha prática artística como ativismo. E eu entendo, assim, eu estou falando isso também percebendo que o ativismo ele é importante, ele faz o movimento de informar a minha prática, mas ao mesmo tempo ele não pode finalizar o meu processo, né? Porque eu não sou ativista, eu sou artista, né? Então eu me informo, eu bebo do ativismo, eu converso, eu dialogo, eu estou dentro, mas eu tenho outros interesses também, né? Então é nesse sentido que também eu venho pensando e costurando, né, esses interesses e esse lugar da imaginação política. Eu acho que todas essas questões da fronteira, do estar dentro, do estar fora, da diáspora, do que fazer para conseguir reimaginar realidades, poderia render pano para manga para a gente continuar conversando mais uma hora. Eu adoraria ter esse tempo e adoraria que vocês também tivessem, mas o nosso tempo está acabando. Eu vi que não tinham perguntas no chat, mas acho que tudo bem, porque aí a gente teve mais tempo para ouvir vocês. Liz Paraíso, Musa Michele Mathiuzzi, Paulo Nazaré, muito obrigada por estarem aqui juntos com a gente hoje e ajudar a gente, dar ferramentas, dar
acho que faíscas, né, de pensamento, de reflexão, de esperança, de crítica. É muito apreciado, muito obrigada. Então, a gente Obrigada. vai encerrar. Então, E obrigada, Paulo e Michele, por tudo, por ter escutado. E beijinho. Igualmente, beijinho para vocês. Foi então me ótimo. dê tempo para agradecer também. Paulo, me responde depois no WhatsApp, hein? É porque, na verdade, isso, deixa eu falar, é porque eu já não tenho. Lembra que eu levei uma facada, né? Lembro. Desde aquele dia eu entreguei o celular e nunca mais tive. Entendi. Então, sem celular eu não tenho isso. É porque né, aquele foi o pagamento, Bruno, na encruzilhada. Entendi. Então, eu só estou usando o e-mail e o Message. Tá bom, vou falar com você no Messenger, então. Gente, muito obrigada, é um prazer enorme e até a Beijo, próxima. agradecido. Beijo, Renata. Muito Até já, feliz, tchau. Renata. Beijo. Beijo, Beijo. Luiz. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo a todos.